E aí, gatona, poderosa, poderoso. Bora, bora. Mais um RPPS na veia. Estão me vendo aqui, me ouvindo? Como é que tá aí o sinal para vocês? Leonardo, me conta aí. Tá legal? O áudio, vídeo. Bem-vindos todos. Sérgio, bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui, viu? Em nome da revista RPPS do Brasil, dá as boas-vindas a todos vocês. Um prazer estar aqui com vocês, viu, turma poderosa? A gente bater esse papo incrível aqui com o Miguel. Vai ser especial. Vai ser especial esse bate-papo. Enquanto vocês entram aí, eu vou fazer uma divulgação aqui e vocês também podem fazer, ó. Enquanto o pessoal entra aí, vocês vão mandando aviãozinho que tá aí na base do celular para os amigos saberem, né, que nós estamos aqui ao vivo batendo papo. Vou fazer isso, ó, vou enviar aqui o aviãozinho para pelo menos 5 amigos. E vocês façam o mesmo aí, por favor. Bora lá divulgar. Enquanto o Miguel entra aí. E ó, aproveita também para você colocar aqui nos comentários o RPPS de onde você é, né? O município, o estado, enfim. Legal você deixar aqui registrado, porque a live fica gravada, né? E aí a gente tem essa oportunidade de publicizar vocês aqui, vocês que estão buscando qualificação. Isa, bem-vinda. Bem-vindos todos. Muito bom ter vocês aqui. Natália, bem-vinda. Isso aí, ó. Vamos chegando aí. Eu vou aproveitar para fazer uma divulgação aqui no meu status, enquanto vocês chegam aí, todo mundo. Fazendo status aqui. E aí, Sandrinha, gatona, amiga, bem-vinda, viu? Vamos lá, vou aceitar o Miguel aqui. Miguel, me manda um convite para bater papo ao vivo aqui, por favor. Vamos lá, Miguel. Pronto. Espero o Miguel entrar aí para a gente começar. E aí, Sandrinha, gatona, gratidão, viu, pelo carinho. E aí, Miguel? Olá, tudo bem, Leandro? Tudo jóia? E aí, Paz. tudo em paz? Vivemos aqui a dificuldade da conexão inicial, né? Mas parece que deu Normal, certo né? aqui. Deu, tudo certo. Ao vivo é assim mesmo, né, Miguel? Isso, tem a dificuldade aqui da tecnologia, né? Mas felizmente aqui Sim, deu certo e entrar tempo aí para a gente bater esse papo aí sobre os requisitos mínimos. pronto, maravilha. Seja bem-vindo, viu, Miguel? É um prazer ter você aqui, viu? Saudades de você. Opa, coisa boa. A gente não se vê tem um tempo já, né? Depois que a gente retornou aqui às origens, a gente ficou mais restrito aqui à atividade nossa de fiscalização dos RPPS, ficou um pouquinho mais distante dos eventos, né? Sim, pois é, estamos sentindo sua falta, viu, nos eventos. Ó, Bom, e enquanto o pessoal entra aí, eu quero, aqui em nome da revista RPPS do Brasil, ô Miguel, te dar as boas-vindas, agradecer aí ao Ministério da Previdência, ao departamento, né? A você, a toda a equipe aí, por estar aqui com a gente no nosso canal, né? Possibilitando que a gente bata esse papo, leve informação aí para os nossos
gestores, né, para os nossos RPPS. E o Miguel, para quem não conhece, eu vou apresentá-lo aqui, né, o nosso tema hoje é exigências dos requisitos mínimos, né, do artigo 8º B da Lei 9.717 para fins de emissão do CRP a partir de 31 de julho de 2024. Então, a gente está falando de um tema aí, né, de um assunto super novo, né, Exatamente. Miguel? Vai ser bem legal. De primeira mão. Excelente. E o Miguel, para você que não conhece ainda, eu acho que é difícil achar alguém, né, arrumar alguém no Brasil que não conhece o Miguel. Miguel é auditor fiscal da Receita Federal, em exercício no Ministério da Previdência desde 2006. Exerce a atividade de fiscalização dos RPPS e está sempre atuando dentro dos eventos das associações e esteve muito presente nos palcos, né, fazendo esse trabalho de orientação, educação previdenciária, e é coordenador da Comissão de Certificação dos Profissionais dos RPPS. Então, a gente está aqui com uma pessoa que entende muito, que sabe muito desse tema, e vocês vão poder, né, durante esses minutos aí no nosso ao vivo, tirar todas as dúvidas aqui com o Miguel. Miguel, muito bom ter você aqui, seja muito bem-vindo, viu? Gratidão pela oportunidade. A gente agradece aí em nome do Departamento dos Regimes Próprios pela oportunidade. Essa é uma live que o momento dela não podia ter sido melhor, a data, o momento, como está acontecendo. Amanhã, 31 de julho, começa a exigência dos requisitos mínimos, né, para os dirigentes, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimento, como critério de regularidade para fins de emissão do CRP. Então, é um momento excepcional, né, considerando que amanhã o sistema CAD-PREV já faz o batimento, e aqui é o momento que a gente tem, assim, na véspera, né, para estar relembrando aqui as obrigações, as exigências que deverão ser cumpridas, né, para ter a regularidade do critério. Muito bom. E olha, nós estamos aqui com quase 150 pessoas, né? Parabéns para vocês que estão aqui no ao vivo com a gente. Aproveitem para deixar nos comentários, né, o seu RPPS, de onde você é. Aproveite para tirar dúvidas também com o Miguel aqui sobre o tema, tá? Fiquem à vontade, Miguel está aqui para isso, para ajudar, para orientar, tirar dúvidas. Eu vou intermediar esse bate-papo, mas o RPPS na veia é nosso, então fique à vontade para você fazer suas ponderações aí com o Miguel. Miguel, e vamos começar, né? Começar a falar desse assunto, justamente para você explicar para a gente quais são esses requisitos mínimos, né? Que a partir de amanhã serão validados, né? Isso, a Lei 13.846 de 2019, lá em 2019, ela fez a alteração da nossa Lei 9.717, e ali ela incluiu um artigo, o artigo 8º B. Esse artigo 8º B, ele veio passar a exigir de todos os dirigentes, membros dos Conselhos Deliberativo, membro do Conselho Fiscal, Comitê de Investimento e o responsável pela gestão dos recursos, requisitos mínimos para fim de nomeação e para recondução nesses cargos e funções. E como critério para a regularidade previdenciária. Então, na sequência, já em 2020, esse artigo foi regulamentado pela Portaria 9.907 de 2020, e agora, mais recente, com a consolidação das normas, essa previsão ela veio prevista na Portaria 1467 de 2022. Mas, assim, a princípio é assim, são 4 requisitos. Os antecedentes criminais deverão ser atendidos por todos os profissionais, eles deverão comprovar a data da nomeação desses cargos, e agora, por ocasião da habilitação desse profissional no sistema CAD-PREV, a apresentação de 3 documentos, a certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual, emitida junto ao Tribunal de Justiça de cada estado, a certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal, emitida lá no TRF do Estado jurisdicionante, além daquela autodeclaração que ela atende os requisitos do artigo 1º da Lei Complementar 64. Então, lá no site do Ministério da Previdência Social, lá no nosso link, requisitos para dirigentes e conselheiros, Leandro, tem um pergunta e resposta detalhando em 44 itens todos esses requisitos, desde a certificação profissional e demais critérios. E no caso específico dos antecedentes criminais,
No item 9 tem lá, inclusive, os links lá dos tribunais de justiça do respectivo estado, do TRF, para facilitar a emissão dessas certidões e enviar para a gente lá no sistema CadPrev. Então, os antecedentes criminais será exigido de todos. A certificação profissional também exigido de todos. E aí tem dois critérios, que é a experiência profissional e a formação superior. Esse é restrito apenas aos dirigentes, quer dizer, o dirigente máximo da unidade gestora e aqueles outros membros que fazem parte da diretoria executiva, além do responsável pela gestão do recurso. Então, esses são os 4 critérios que deverão ser cumpridos, né, por todos esses profissionais que atuam nesses órgãos de gestão e governança para ter a regularidade previdenciária. Maravilha. Ô, Miguel, só repete para nós como as pessoas que estão aqui e que verão, né, esse RPPS na veia gravado, como eles têm acesso a esses requisitos mínimos que estão aí no sistema online de vocês? No site. Lá no nosso sistema, lá no CadPrev, o passo a passo para chegar até lá, ele vai entrar lá nos cadastros, tem um link lá, cadastros. No cadastro ele tem um menu específico, um menu interno chamado Estrutura de Gestão. Então, quando ele clica na Estrutura de Gestão, nesse link, aí todos aqueles profissionais que participam desses órgãos, dirigentes, Conselho Curativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimento e Conselho Fiscal, ele já relaciona todos aqueles profissionais, e aí ele vai, lá tem um lapisinho, Leandro, que ele vai clicar nesse lápis, e aí ele vai detalhar melhor quem são esses profissionais, a data de início, a data fim, e a responsabilidade que ele tem junto ao CadPrev. Aí tem lá uma opçãozinha do crachá. Ele tem 3 figurinhas, ele vai clicar no crachá. Quando ele clica no crachá, aí abre lá os 4 menus. O menu dos antecedentes criminais, o menu da experiência profissional, da formação superior e da certificação profissional. Aí é bem intuitivo assim, o preenchimento de como preencher essas informações. Ele clicando lá nos antecedentes criminais, aí ele vai pedir que esse profissional, ele vai preencher lá, adicionar os arquivos daquelas 2 certidões, da Justiça Estadual, da Justiça Federal e a autodeclaração. Ele vai preencher as informações e encaminhar as informações, salvar e selecionar o responsável por habilitar esses profissionais. Quer dizer assim, o dirigente máximo da unidade gestora, o presidente do instituto, o superintendente, a forma como que é dada essa denominação, quem vai fazer essa habilitação, quem vai assinar esse documento é o representante legal do ente federativo. Pode ser o prefeito, pode ser o secretário, que está previamente cadastrado lá no sistema CadPrev. E aí, para os demais profissionais, os demais membros da diretoria e os outros órgãos colegiados, quem vai conferir essas informações, verificar se o arquivo está sendo encaminhado corretamente, vai fazer a assinatura, será o representante da unidade gestora, o dirigente máximo, o superintendente daquela entidade gestora de RPPS. Muito bom. Ô, Miguel, e em relação à questão da supervisão, assim, da fiscalização, né? Como é que a Secretaria da Previdência e complementar vai fazer para supervisionar esses cumprimentos, né, desses pré-requisitos mínimos aí? Vai ser, Eliane, esses critérios, o critério, vamos por etapa aqui, porque são 4 critérios, né? O critério dos antecedentes criminais, eles são exigidos desde 27 de junho de 2020. Quer dizer, o artigo 8º-B passou a exigir a exigência dos antecedentes criminais, e aí veio a portaria 9.907, e ela previu lá que 60 dias após a publicação da portaria seria exigido os antecedentes criminais para fins de nomeação e fim de recondução desses cargos. No caso específico da experiência profissional e da formação superior, que são 2 critérios restritos a dirigentes e ao responsável pela gestão dos recursos, aí temos 2 datas diferentes. Para os dirigentes, ele é exigido desde 27 de abril de 2020, a data da publicação da portaria 9.907, que regulamentou esse artigo 8º-B da lei 9.717. E no caso específico dos responsáveis pela gestão dos recursos, ele passou a ser exigido somente a partir de 1º de julho de 2022, que é a data da vigência da portaria 1467 de 2022. Que a certificação profissional essa vai ser implementada agora a 31 de julho de 2024. Então, esses critérios anteriores eles já eram exigidos
durante as atividades de fiscalização aqui da equipe interna, dos auditores, né, do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência. Mas a partir de amanhã, 31 de julho, por isso que essa data é fundamental, os RPPS eles deverão comprovar agora o envio dessas informações ao Ministério da Previdência Social. Então, a forma que a Secretaria vai verificar o cumprimento do atendimento desse requisito vai ser mediante o envio desses documentos, do atendimento desses 4 critérios, por meio do sistema CadPrev. Então, lá, o dirigente máximo da unidade gestora ele vai ter que habilitar esses profissionais. A habilitação nada mais é do que verificar se aquele profissional atendeu esses requisitos, conforme o órgão colegiado que ele participa, e aí ele vai encaminhar essas informações via sistema CadPrev e vai assinar, e aí, a partir daí, esse critério estará atendido para esses respectivos profissionais. Então, o acompanhamento se vai dar por meio do sistema CadPrev, agora com exigência obrigatória, a partir de amanhã, e teremos um critério único, que vai ser requisito para dirigentes e conselheiros, que vai contemplar o atendimento desses 4 requisitos: antecedentes criminais, formação superior, experiência profissional e a própria certificação profissional. Muito bom. Mandar um beijo aqui para a Edna de Mutum Prev, Mato Grosso. Gratidão, Edna, em seu nome, a gente cumprimentar aqui todo mundo que está aqui no ao vivo. Esses mais de 150 poderosos que estão aqui, né, ávidos por aprendizado, né, previdenciário, e tendo essa aula aqui com o Miguel. Então, gratidão, Gatona, pela presença sua e de todos vocês. O Brasil inteiro ligado aqui nas orientações do Miguel. Miguel, me fala uma coisa. CRP, assim, essa questão do CRP sempre foi uma dificuldade, pelo menos é o que eu percebo, né, em 13 anos de revista RPPS do Brasil. Nós temos, inclusive, a nossa coluna Raio-X, né, que é uma coluna da revista. Toda edição a gente tem um giro pelos estados mostrando bons exemplos de governança. E uma das nossas regras é: só participa do Raio-X quem tem CRP administrativo. E tem muito RPPS que quer participar, mas não tem o administrativo, tem o judicial. Então, eu percebo que é uma pedrinha no calcanhar, né, do RPPS, essa questão do CRP. Com esses requisitos mínimos, vai ficar mais difícil ainda conseguir o CRP? Como é que você avalia isso? Assim, os RPPS, eles têm, assim, grandes problemas a serem enfrentados, né? Quer dizer, a grande problema maior dos RPPS, com certeza, é essa garantia de sustentabilidade futura, de pagar os benefícios e não comprometer o ente federativo, né, com o pagamento dos benefícios previdenciários, e assim viabilizar as demais políticas públicas. Então, assim, hoje o Ministério da Previdência, ele vem há longo tempo, ele vem trazendo programas, trazendo novas exigências, buscando essa profissionalização da gestão dos regimes próprios de previdência. O próprio CRP já é isso, né? O Certificado de Regularidade Previdenciária, em que a unidade gestora ela vai ter que comprovar o atendimento lá de 25 critérios, para ter que ter a regularidade, para emitir um certificado de regularidade previdenciária. Já foi o primeiro passo, efetivamente, na busca dessa profissionalização da gestão. Depois vieram outras iniciativas, exemplo do ISP, do Indicador da Situação Previdenciária, onde cada RPPS ali pode ser aferido com base em critérios técnicos, né, em questão de transparência, em questão de suficiência financeira, suficiência atuarial, e aí buscar a sustentabilidade desses regimes. Temos outra grande iniciativa, que é o próprio Progestão RPPS, a melhoria da gestão dos RPPS como um todo, em todas aquelas ações de controle interno, governança cooperativa, educação previdenciária. E a mais recente, efetivamente, foi esses 4 requisitos. Esses 4 requisitos, quer dizer, cada vez mais está sendo exigido de um dirigente de um regime próprio de previdência. Ele vai ter que comprovar que não tem ficha limpa, efetivamente, mediante a apresentação das certidões negativas de antecedentes criminais. Ele vai ter que comprovar que tem experiência profissional no mínimo de 2 anos. Aí ele, nas mais diversas áreas, na área administrativa, ou financeira, ou contábil, atuarial, na área jurídica, na área de auditoria, na área da própria fiscalização. Ele vai ter que comprovar que tem formação superior, quer dizer, o mínimo exigido pode ser qualquer curso superior, e vai ter que demonstrar que tem qualificação técnica. Essa certificação, na verdade, é uma comprovação que aquele profissional tem qualificação técnica, ele tem o mínimo de conhecimento necessário para desempenhar bem as suas atribuições, seja como dirigente, seja como conselheiro, seja como gestor de recursos daquele RPPS. Quer dizer, a profissionalização, cada vez mais, ela vai exigir dificuldades
dificultar, no sentido assim, de termos de preparação técnica desses profissionais para exercer essas funções, mas ela vem nesse sentido de profissionalizar para que a RPPS efetivamente consiga cumprir a sua missão de dar sustentabilidade a esse regime e, de repente, não criar grandes problemas na gestão interna do próprio município como um todo, né? Miguel, na verdade, esse desafio de se adequar aí a essa questão da sustentabilidade previdenciária é até uma reivindicação aí do mercado, né? Isso. Que queria ver o departamento, né, do Ministério da Previdência com uma ferramenta que ajudasse a profissionalizar realmente, porque tem esse problema do rodízio de gestão nos RPPS e, na maioria das vezes, entram pessoas que não têm, às vezes, um mínimo de noção do que é um regime próprio, né? E coloca tudo em risco, né? Pois é. O pano de fundo da certificação profissional é justamente isso, é profissionalizar a gestão, é melhorar a qualificação técnica desses profissionais. Ele passa a ser um critério de regularidade previdenciária, quer dizer, por trás se está buscando o seguinte, que o prefeito, tudo bem, o prefeito, o governador, ele tem autonomia de definir quem vai administrar a entidade previdenciária do município, mas ele tem que olhar todos esses requisitos prévios, quer dizer, o critério técnico tem que prevalecer na escolha desses profissionais. Não pode ser somente o critério político, porque se ele escolhe aquele profissional que não atende esses requisitos, especialmente de experiência profissional e de qualificação técnica, ele vai comprometer a gestão do RPPS, ele vai prejudicar o município como um todo, porque ele vai ficar irregular nesse critério e requisitos, né, para dirigentes e conselheiros, que vai impactar a emissão e a renovação do certificado de regularidade previdenciária. Quer dizer, o pano de fundo a partir de agora, com essa profissionalização, o critério técnico tem que prevalecer efetivamente sobre o critério político, né, de todos esses profissionais que ocupam esses cargos de gestão e de governança das entidades gestoras dos regimes próprios, seja do Estado e seja dos municípios. Muito bom, Miguel, muito bom mesmo. E falando em certificação, né, você tocou aí na questão da certificação profissional, comenta pra gente sobre as novidades aí trazidas pela portaria 1499 de 2024, sobre isso. Assim, a gente está qual é a ideia do Ministério da Previdência Social? É profissionalizar a gestão, mas não dar o passo de uma vez só, mas por etapas. Né? Essa é a grande novidade, ou a grande desejo, né, da Secretaria de Previdência, de implementar essa certificação, mas de forma gradual, dando um passo de cada vez. Você vai subir uma escada ali, dar um passinho de cada vez até chegar no topo da escada e aí, mais na frente, nivelar a qualificação técnica de todos esses profissionais. Então, o que a portaria trouxe de novidade foi assim, até 31, a partir de amanhã, 31 de julho de 24 para amanhã, o sistema passa a exigir esses 4 critérios para ter regularidade previdenciária. Mas, no caso específico da certificação profissional, a certificação profissional nossa, ela é graduada em níveis. De acordo com o porte do RPPS, se ele é de pequeno porte, médio porte, grande porte, ou ele tem a categoria de Estado ou Distrito Federal, a gente vai graduando o nível de exigência da certificação. Certificação de dirigente, no nível básico, intermediário ou avançada. Aí, da mesma forma, no caso dos Conselhos Deliberativo e Conselho Fiscal, a exigência de certificação é por porte. Quer dizer, o RPPS de pequeno e médio porte, eu vou exigir dele apenas uma certificação no nível básico. Se ele é de um RPPS de grande porte ou de um Estado, eu vou exigir dele uma certificação intermediária. E da mesma forma, no caso do Comitê de Investimento e do responsável pela gestão dos recursos, o critério de graduação das certificações é o volume de recursos do RPPS. Então, se eu sou de um RPPS e tem menos de 5 milhões, por exemplo, eu vou exigir a certificação no nível básico apenas do responsável pela gestão dos recursos. No caso do Comitê de Investimento, quando ele tem menos de 5 milhões, é facultativa a constituição desse comitê. Mas à medida que ele vai aumentando o volume de recursos, eu vou aumentando também o nível de exigência de certificação dele. Então, se ele tem de entre 5 a 10 milhões, eu vou exigir uma certificação no nível básico para o gestor de recurso e vou exigir essa mesma certificação no nível básico para o Comitê de Investimento. Se ele tem acima de 10 milhões e abaixo de 500 milhões, aí eu já passo a exigir
desse gestor de recursos, uma certificação no nível intermediário. E aí, para o comitê de investimento, um dos membros tem que ter a certificação no nível intermediário e os demais a certificação no nível básico. Mas se ele tem acima de 500 milhões, aí a responsabilidade é maior, quer dizer, um volume de recurso extremamente elevado, e aí eu vou exigir dele uma certificação avançada para o gestor de recurso, para o membro do comitê e para os demais a certificação intermediária. Essa é a regra geral. Essa é a regra geral. Então, o que é que a portaria trouxe? A partir de amanhã, começa a exigência para fins de regularidade previdenciária, 31 de julho. Mas até 31 de dezembro de 2025, eu vou exigir de todos os cargos e funções apenas a certificação no nível básico. Então, a certificação no nível básico é uma certificação mais fácil de ser obtida, porque o conteúdo programático é mais reduzido, eu vou ter uma menor quantidade de questões, e para obter a certificação, eu preciso ter um aproveitamento mínimo de 50%. Então, é uma certificação mais simples de ser obtida. Se eu busco uma certificação no nível intermediário ou nível avançado, aí o conteúdo programático é mais extenso, mais assunto a ser estudado, eu vou aumentar a quantidade de questões e o aproveitamento, que é o mais relevante aqui, é de 70%. Então, a grande novidade aqui, Eliane, foi assim, até 31 de dezembro de 25, para todos os cargos e todas as funções, independente do porte do EPPS, se é pequeno, médio, grande ou estado. Ou se ele tem menos de 5 milhões, a partir de 5 milhões, a régua ficou bem baixa. Se ele tem a partir de 5 milhões, eu vou exigir apenas certificação no nível básico para todos. Então, é a forma de se implementar essa certificação de forma gradual. Já a partir de 1º de janeiro de 2026, aí sim, aí a certificação passará a ser exigida por nível básico, intermédio e avançado, conforme o porte e conforme o volume de recursos dos EPPS. Mas assim, outra grande janela de oportunidade da certificação no nível básico é, se ele obter a certificação até 31 de dezembro de 25, do próximo ano, essa certificação tem um prazo de validade de 4 anos, né? Então, ele vai ter, durante esse prazo de 4 anos, ele vai estar habilitado para exercer qualquer cargo e qualquer função. Quer dizer, é um momento adequado para se buscar essa certificação. E ela trouxe mais novidades, não somente a certificação no nível básico. Ela facilitou o atendimento do critério. Então, assim, para os dirigentes, aquele que ocupa o cargo máximo, de dirigente máximo da entidade gestora de previdência, eu vou exigir dele uma certificação e da maioria dos membros como um todo. Por exemplo, se eu tenho uma diretoria de 3 pessoas, a maioria 2. Então, 2 deverão ser certificados, e aí, obrigatoriamente, o dirigente máximo deverá comprovar a certificação. E aí, no caso do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, que são aqueles órgãos que, na grande maioria das vezes, se tem maior dificuldade de constituir esses órgãos, eu vou exigir, para esse primeiro momento, que apenas um terço dos membros sejam certificados. E no caso do Comitê de Investimento e Gestor de Recursos, é a mesma regra atual, não houve mudança. Eu vou exigir até 31 de dezembro de 25 apenas a certificação do gestor de recursos e da maioria do Comitê de Investimento. Aí não, a partir de janeiro de 26, aí começa a exigência um pouquinho maior. Os dirigentes nada muda, continuam exigindo que a maioria seja certificada, aí incluído obrigatoriamente o dirigente máximo, e no caso do Conselho Deliberativo, que antes, até 31 de dezembro, apenas um terço, eu vou passar a exigir da maioria desses 2 órgãos colegiados, e no caso do Comitê de Investimento, que até 31 de dezembro de 25, eu vou exigir apenas a maioria, a partir de 1º de janeiro de 26, eu vou exigir que a totalidade dos membros desse comitê sejam certificados. Quer dizer, é uma proposta, essa portaria da veio, nesse sentido de se implementar a certificação de forma gradual, quer dizer, vai ter uma certa facilidade de se cumprir esse critério da qualificação técnica comprovada mediante uma certificação até 31 de dezembro de 25, certificação básica para todos. E aí, a partir de 1º de janeiro de 26, tem um tempo ainda muito razoável, as pessoas que ainda não obtiveram vão ter que ter a certificação conforme a exigência básica, intermédia e avançada. Mas com aquele detalhe, se ele obter a certificação até 31 de dezembro de 25, durante o prazo de validade, ele vai estar habilitado para exercer o cargo ou função, independente do porte, do EPPS ou do volume de recursos do regime próprio de previdência. Muito bom. Miguel, e qual é o percentual? Você tem aí esse número? Qual é o percentual de servidores dos RPPS aí, dos comitês, gestores, estão já certificados? Deixa eu ver se eu tenho aqui
eu tinha uma apresentação, eu tenho uma outra apresentação. Liane, nós já passamos dos 12 mil profissionais certificados. 12 mil profissionais certificados. E está assim, bem assim, bem distribuídos entre dirigente, conselho diretivo, conselho fiscal e comitê de investimento. Tem um pouquinho mais o comitê de investimento, que é um comitê já, assim, diríamos assim, mais profissional, porque a exigência da certificação, ela veio lá de 2011. A gente tem 3 mil e poucos, mais ou menos, os membros do comitê de investimento, o gestor de recursos, e aí está muito próximo conselho deliberativo e dirigentes, e um pouquinho menor o conselho fiscal, mas se justifica um pouquinho menor o conselho fiscal em razão de ser um conselho com menor quantidade de membros. Eu vou tentar resgatar aqui uma apresentação para a gente levantar direitinho esses dados do quantitativo de profissionais já certificados. Mas é em torno de mais de 12 mil já certificados, quer dizer, a exigência é amanhã, mas já tem mais de 12 mil profissionais certificados. Além de outros 3.500 profissionais certificados com aquelas certificações antigas do CPA 10, CPA 20, CGRPPS. Então, somando as duas certificações, já tem mais de 15 mil profissionais certificados. Muito bom. Tá avançando, né, Miguel? E muito, né? Tá bastante. Construindo, né? Com certeza. Tá construindo, muito bom. Ô, Miguel, e em relação à verificação das certificações dos dirigentes, das unidades gestoras do RPPS e dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal, é anual, né, esse trabalho, e aí a cada exercício, 31/7 seria a data, né? No caso aí do responsável pela gestão dos recursos do RPPS, dos membros de comitê de investimento, essa verificação será prévia, certo? Isso. E aí eu quero que em cima dessa questão, a esse respeito aí, você colocar para a gente como o sistema CadPrev vai dar tratamento na situação desses RPPS com batimento regular, né, e irregular, para fins de emissão da CRP, que eu imagino que vai ser uma dúvida aí de muita gente, né? Com certeza. Então, assim, como foi, a própria portaria já trouxe isso, aqui a portaria 1499. Ela veio dizer o seguinte, olha, para os dirigentes, os conselhos deliberativos e o conselho fiscal será feita uma verificação anual para verificar se a maioria, no caso agora, vamos tratar agora só 31 de dezembro de 25, que é aquela regra mais incentivada para comprovar a certificação. Então, o que a portaria veio? Ó, será feita uma verificação anual no dia 31 de julho de cada exercício, começando agora amanhã, 31 de julho de 2024. Então, será feita uma verificação anual para os dirigentes. No caso, o dirigente que vai ter que comprovar que a maioria dos membros está certificada, aí obrigatoriamente o dirigente máximo. Qual a certificação? Se ele tiver a certificação no nível básico, ele vai ficar regular. Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Então, até 31 de dezembro de 25. Um terço desses membros deverão ser certificados. Um terço. Um terço do Conselho Deliberativo, um terço do Conselho Fiscal. Então, se ele vai verificar, se atender um terço, ele vai ficar regular. E aí, Eliane, a verificação será anual. Então, amanhã será feita uma verificação. Se o RPPS ficar regular, ele vai ficar regular nesse critério, no caso específico da certificação, para esses 3 órgãos colegiados, dirigentes, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, até 31 de julho de 25, quando será feita uma nova verificação anual, se ele ficar regular. E se ele ficar irregular? Vamos supor que o meu RPPS, amanhã a maioria do meu conselho, a maioria menos de um terço do Conselho Fiscal não foi atendido. Aí o RPPS vai ficar irregular. Ele vai ficar irregular amanhã nesse batimento. Mas aí o sistema CadPrev está programado para rodar diariamente para fins de regularização. Então, se ele ficou irregular amanhã, 31 de julho, mas no dia 10 de agosto ele comprovou a certificação, o dirigente da unidade gestora vai ter a possibilidade dele ir lá do cadastro, na estrutura de gestão, e aí ele vai clicar lá no crachazinho, vai abrir os menus lá superiores, e ele vai clicar lá na certificação profissional, e ele vai informar aquela certificação obtida, e fazer o envio o arquivo desse documento. E o sistema CadPrev faz o batimento, ele já fica regular. Ou seja, se no dia 31 de julho de 24, destaca bem, ó, dirigentes, Conselho Deliberativo e Fiscal, se ele ficar regular, ele ficará regular até o próximo batimento, 31 de julho de 24, ainda que tenha mudança na gestão. Se nesse período deixou de atender, mas ele vai continuar regular até 31 de julho de 25. Se ficar irregular, a qualquer momento,
No dia seguinte, ele já pode prestar as informações da certificação, o sistema faz o batimento diário e ele regulariza o critério. Aí, diferente é para o responsável pela gestão dos recursos e o comitê de investimento. Essa portaria, ele disse que a verificação será prévia, com início agora 31 de julho de 24 amanhã. Então, se amanhã a maioria do comitê estiver regular, ele ficará regular amanhã. Se 2 dias depois houve uma mudança no comitê de investimento e aí não atendeu mais a maioria certificada, ele ficará irregular. Porque a verificação é prévia, quer dizer, uma condição prévia para ele compor o comitê de investimento ou assumir a função de gestor de recursos, é que ele tenha a certificação prévia. Então, assim, ele vai da mesma forma que ele ficou regular amanhã, 5 dias depois, se ele não comprovar a maioria, ele ficará irregular. Mas também o sistema CADPREV está programado de modo que, uma vez comprovada a certificação no dia seguinte, ele envia essas informações para a gente, faz o envio das informações do comprovante do certificado e ele fica regular no critério. Então, tem essas duas nuances aí. Verificação anual, dirigente, conselho legislativo e conselho fiscal. Comitê de investimento e gestor de recursos é verificação prévia. Ele vai ter que comprovar durante todo o exercício o atendimento da regularidade no critério da maioria do comitê certificado. Muito bom. E como é que vocês estão sentindo aí a receptividade do mercado aí dos RPPs em relação a essas mudanças, Miguel? O povo tá chiando, como diz no Goiás, o povo tá chiando. Assim, acho que a resistência maior, acho que já passou. A gente já passou dessa fase. Quer dizer, a grande resistência foi, ao meu ver, foi quando foi publicada a portaria 9.907, lá em abril de 2020. E aí veio toda as normas de regulamentação do artigo 8º-B, e aí coube, na época, da comissão do Progestão, que tinha as duas competências, tanto da certificação adicional do Progestão, também da certificação dos profissionais da EPPS, e aí foi feito aquele trabalho, na época, inclusive da pandemia, a comissão fez mais de 20 reuniões de forma virtual, e aí quando foi apresentado o manual da certificação dos profissionais da EPPS. E a grande resistência foi ali, porque ali a primeira versão do manual, quando foi apresentado no CONAPREV, depois no CNRPPS, o conteúdo programático era bem robusto mesmo. Quer dizer, era um conteúdo programático assim que efetivamente eu acho que estava além do necessário. E aí houve aquela resistência maior, e aí a gente teve que rever a comissão na época, e rever o conteúdo programático, adequar melhor a realidade dos RPPS, e aí foi como teve assim, um aval do CONAPREV, depois foi passado também na reunião do CNRPPS por unanimidade, porque aí o conteúdo programático estava mais realista, né? Poderia ser, estava mais realista. Então, desde então, quando aprovada a primeira versão do manual da certificação dos profissionais, que ocorreu em 2021, aí ao longo desse tempo, esse assunto tem sido assim, bastante debatido, né, em todos os eventos, sempre tem um representante da comissão trazendo esse assunto, e acho que a resistência maior já foi quebrada. Quer dizer, já houve, ao meu ver, assim, eu entendo que já há um consenso entre os profissionais, né, que participam da gestão dos RPPS, participam da governança, essa necessidade de profissionalização, de qualificação técnica, de modo que efetivamente possa melhor conduzir os regimes, né, na busca da sustentabilidade futura. Esse trabalho a gente vai ver daqui aos anos na frente, efetivamente, daqui a 10 anos, 20 anos. Quer dizer, o grande objetivo nosso é sempre pensar em longo prazo, é ter profissionais à frente dos regimes próprios de previdência, do mesmo padrão daqueles que faz a gestão das entidades fechadas de previdência complementar. E a gente já tem isso, a gente tem assim, um universo assim, bem grande de RPPS, que tem um padrão de gestão excepcional, quer dizer, além daquilo que a gente previsto das normas, e tem aqueles RPPS que ainda com um desnível muito grande. Quer dizer, o grande objetivo dessa certificação é daqui a 10, 15, 20 anos, a gente está mais ou menos no nível assim, mais próximo, né, de todos aqueles que estão à frente dessas entidades previdenciárias. Com certeza, eu ia colocar justamente isso, Miguel, que na verdade esses requisitos mínimos, essa exigência da certificação é uma sementinha, né? Isso. É uma sementinha que precisa ser cuidada,
regada todos os dias pelos RPPS, porque traz para o regime próprio uma garantia, né? A garantia da profissionalização da gestão, a garantia do futuro previdenciário, né? Porque se a equipe está bem qualificada, né? Se a qualificação é uma exigência inicial ali para fazer o trabalho, a gente consegue se resguardar, né? Do ponto de vista de governança, ter um trabalho realmente importante aí, né, para os regimes próprios. Eu acho assim, ó, acho que daqui a uns anos a gente vai criar essa carreira previdenciária mesmo. Profissionais de regime próprio de Uma previdência. profissão, né? Exatamente. Hoje ele é dirigente de um grande regime próprio de um estado e ele se apresenta em outro estado. E, olha, tem todo esse currículo, tem toda essa experiência. Consegui fazer isso, e tenho toda a qualificação técnica, tendo os requisitos da portaria, tem experiência profissional, tem formação superior, tem qualificação técnica. Eu acho que é exemplo do que acontece com as entidades fechadas de previdência complementar. Não é comum, no meio das entidades fechadas de previdência complementar, dirigentes migrando de uma entidade para outra, porque a gente realmente criou uma carreira. É uma carreira de profissionais altamente qualificados, né, na gestão desses regimes, porque efetivamente elas movimentam bilhões, né, cada entidade fechada dessa. E a tendência nossa Com certeza. é nivelar, né, por cima, né, essa qualificação técnica e profissionalização dos regimes. Muito bom. E quem ganha é o Brasil, né? O Brasil todo ganha, né, com o fortalecimento dessa gestão realmente profissional, né, Miguel? Afinal de contas, a gente sabe o quanto os RPPS geram riqueza, né, para o país, né? É uma poupança gigante, né? Exatamente. E assim, e se não bem administrado, quer dizer, os RPPs estão ali para, quer dizer, o grande objetivo de um regime próprio de previdência é garantir o pagamento dos benefícios, né, aos servidores ativos que vão se aposentar futuramente e os atuais aposentados e pensionistas. E para isso ele tem que ser sustentável de longo prazo, quer dizer, uma aposentadoria que é concedida daqui a 10 anos, que tem lá mais 20, 30 anos de pagamento de benefícios de longo prazo. Quer dizer, é fazer toda essa gestão de modo que esse RPPS, o profissional, o servidor que é ativo hoje, lá na frente, quando ele for se aposentar, tem o recurso para pagar esses servidores. E aí o ente federativo que criou a previdência própria do ente federativo, no estado, no município, ele não seja onerado além daquilo que é necessário, né, para poder honrar com o compromisso de pagar os benefícios previdenciários e não comprometer as outras políticas públicas. Porque se tem um RPPS insustentável, quer dizer, ele não tem reservas, acumulou ao longo do tempo, né, acumulou reservas necessárias para pagar os benefícios, o ente federativo que criou a Previdência própria é responsável solidário. Se a RPPS, aquilo que ela arrecada, ou se ele não tem recursos acumulados, o ente federativo cada vez mais vai ter que aportar recursos para pagar a folha de pagamento dos servidores. E aí, a depender desse volume de recursos que ele tem que aportar mensalmente, ele termina por comprometer as políticas de educação, de saúde e assistência social. Então, por isso que é fundamental essa profissionalização desses profissionais. É um profissional que não pensa só no presente, ele tem que fazer o planejamento de longo prazo, de modo que assegure efetivamente, o RPPS assegure e consiga honrar com suas obrigações de longo prazo, tanto dos segurados, daqueles que já estão gozando dos benefícios, como aqueles que estão entrando agora como segurado desse regime. Muito bom. Miguel, na sua opinião, assim, pela sua experiência de mercado, você acha que em quantos anos nós vamos ter no Brasil aí 100% de todos os profissionais capacitados? É assim, Leide, assim, nesse primeiro momento, assim, nós temos um universo assim, bem grande assim, de profissionais, quer dizer, como nós somos 2.143 regimes próprios de previdência. Então, fazendo uma matemática aí de 15 a 20 pessoas que participam lá das diretorias, desses órgãos colegiados, é um universo relativamente grande, assim, acredito 40 mil profissionais, e tem o problema da mudança, né? Se não houvesse mudança na diretoria, nos órgãos colegiados, eu acho que logo, nos próximos 4, 5 anos, teria, de repente, a quase totalidade dos profissionais certificados. Mas é muito dinâmico, né? Vai ter, no próximo ano agora, vai ter a eleição para prefeito. E aí, a gente sabe, quando o prefeito eleito é do outro lado político, a tendência é que ele tenha alterações ali nos membros da diretoria, às vezes também nos
nos órgãos colegiados. Quer dizer, a gente vai estar sempre correndo atrás, a verdade é mais ou menos isso. A gente vai ter muitos profissionais certificados, mas em razão dessa dinâmica que é própria do segmento, né, a gente vai ter sempre a necessidade sempre da busca da profissionalização de gestão. O ideal é que não houvesse mudanças, né? Que aquele dirigente que já está lá prontinho, já tem, atende os requisitos, ele se mantivesse ali à frente daquele regime, mas a gente sabe que as mudanças, elas ocorrem, né? Ocorre. E aí o trabalho Infelizmente, dessa né? profissionalização é isso, é. Infelizmente. Por isso que é difícil dizer assim, ó, vai ficar todos certificados. Então é um negócio difícil em razão dessa dinâmica. Mas a gente já tem assim, ó, assim, nesse primeiro passo agora. Amanhã, 31 de julho de 24. O critério ainda não é exigido para fins de CRP. Vai ser feito o primeiro batimento. Mas já demos um passo bem relevante. Já temos mais de 12 mil profissionais certificados com a nova certificação. Quer dizer, somados os outros 13.500, a gente já tem um universo de mais de 15 mil profissionais certificados. Mas a gente acredita que seja esse universo hoje em torno de 30 mil profissionais. Quer dizer, a gente está tão próximo quase que da metade, né, do universo de profissionais a serem certificados. Muito bom, está avançando bem. Ô Miguel, em relação aí à questão da certificação aí do nível básico que você citou, né? Esse aí até 2025, dezembro de 2025. Em relação a essa transição aí, existe uma regra para fazer essa transição, né? Do básico para o avançado, para as outras opções de certificação. Como é que vai ser esse trabalho de fiscalização, de acompanhamento, de aperfeiçoamento aí para o pessoal seguir? É assim, ó, até 31 de dezembro de 25 está muito fácil a regra, né, para ser entendida. Todos os cargos, todas as funções, será exigida apenas a certificação no nível básico. Então, a maioria dos dirigentes nível básico, até 31 de dezembro de 25, um terço do Conselho Liberativo, do Conselho Fiscal, nível básico. E no caso do Comitê de Investimento não muda, a maioria é certificada, além do responsável pela gestão. Aí, a partir de 1º de janeiro de 26, como a gente citou anteriormente, aí a certificação ela passa a ser graduada em níveis básico, intermediário e avançado. Então, aí nós teremos essa graduação de acordo com o porte do RPPS, foi o critério que foi utilizado para dirigentes, Conselho Liberativo e Conselho Fiscal. Então, vamos assim, no caso de um caso, assim, para a gente tentar exemplificar. Vamos pegar a situação dos dirigentes. Se eu sou um dirigente de um RPPS, 1.000 profissionais, médio porte em torno de 1.000 profissionais. Então, a partir de 1º de junho, olhando para ser um probleminha, né? Deu uma falhadinha aí. Tem uma falhadinha. Deu uma falhada aí na conexão. Pois é, mas ao vivo vai ser mesmo, né? Já voltou. Já voltou, né? Ao vivo e a cores, já voltou. Bora Já voltou. seguir. Então vamos lá. Então, assim, ó, certificação básica para todos os cargos, todas as funções, até 31 de dezembro de 25. Aí, a partir de janeiro de 26, as certificações serão graduadas em níveis básico, intermédio e avançado, conforme o porte, que vai ser o critério que nós vamos utilizar para os dirigentes, para os conselhos liberativos e conselho fiscal. E também a certificação por graduado em níveis básico, intermédio e avançado, para o responsável pela gestão e para os membros do comitê de investimento. Também esse é o outro critério, de acordo com o volume de recursos do RPPS. Então, esses serão assim, os critérios que serão utilizados até 31 de dezembro de 25, e aí, a partir de janeiro de 26, a gente vamos graduar essa certificação por porte. O sistema CADPREV já está adequado, hoje mesmo já está rodando a última sprint já de implementação das regras, de modo que amanhã o sistema faça o batimento e verifique o cumprimento desse critério. Então, o sistema já está programado para agora, 31 de dezembro de 25, e lá para frente, janeiro de 26, quando começa a ser implementado essa certificação graduada em níveis. Muito bom. E, Miguel, é interessante a gente ressaltar que o CRP ele é importante para o município, né, para o ente
porque envolve a questão de liberação de recursos, né? Daí a importância desses requisitos mínimos, né? Pois é, nós temos as duas certificações, né? Temos aquela certificação institucional do Progestão, que visa também a profissionalização da gestão, com implementação daquelas ações de controle interno, de governança corporativa e educação previdenciária, buscando a adoção de melhores práticas na gestão da unidade gestora como um todo. Mas ela tem esse caráter de facultativa, Quer dizer, ainda que o EPPS não faça adesão ao programa, não busque obter a certificação, ele não tem consequências, né, em termos de regularidade previdenciária. Mas a certificação dos dirigentes e dos conselheiros, ela tem esse caráter obrigatório. Então, ela impacta, nós teremos um critério específico, dentro daqueles 25 critérios, para ter a regularidade da previdência, teremos o critérios para dirigentes e conselheiros, e uma vez aquele critério irregular, ele vai impactar a emissão ou a renovação do próximo CRP. E aqui, Eliane, tem uma dúvida assim, muito grande, assim, a gente teve a oportunidade de fazer uma reunião mensal com os RPPS ontem e hoje, surge muita dúvida daquele regime que tem um CRP ainda vigente. Quer dizer, o critério, ainda que ele fique irregular amanhã do batimento, mas se o município, se o Estado, ele tem um CRP vigente, o CRP tem validade de 180 dias. Então, vamos supor que ele fez a emissão recente agora do CRP e vai ter vigência, vamos supor, até 30 de novembro de 2024. Então, ainda que amanhã haja o batimento, que ele fique irregular nesse critério específico, mas ele continua com o CRP vigente até o seu prazo de validade. Então, ele vai impactar a próxima renovação. Então, se ele vai renovar lá, se ele tem o CRP vigente até novembro, até dezembro, até lá o CRP continua vigente, aí ele vai ter um prazo mais razoável, 5, 6 meses, para cumprir todos aqueles 4 requisitos de antecedentes criminais, experiência profissional, formação superior e certificação, porque aí sim, é o critério irregular, aí vai impactar a renovação do CRP e ele pode sofrer aquelas sanções, né, do artigo 7º da Lei 9.717, deixar de receber convênios, de receber transferência voluntária com recursos da União, e aí impactar, efetivamente, causar um prejuízo ao município, né? Porque o município termina sendo prejudicado como todo em razão de não ter a regularidade desse critério, porque ele impacta efetivamente o CRP como um todo, do município ou do Estado. Sim, muito bom. Miguel, nós estamos caminhando aí para o finalzinho do nosso bate-papo. Eu vou te pedir para você fazer uma pose aí, a gente congelar um sorriso aqui para o pessoal printar a nossa tela, e aí a gente volta só para finalizar, viu? Ó, e vocês printam a tela, e aí vocês vão marcar a Eliane e marcar o Miguel, depois a gente passa os arrobas, vamos lá. Deixa eu também printar, peraí. Deixa eu aproveitar para printar também. Vai lá. Pronto, aí. Pronto, como é que o pessoal vai marcar você? Deu para registrar, né, o sorriso dos dois. Ô, Miguel, como é que as pessoas vão te encontrar lá no digital? Você tem Instagram para as pessoas te marcarem no post? Tem Instagram. Qual é? Vou pegar ele aqui. É Miguel Antônio F. Chaves. Miguel Antônio F. Chaves. Isso. Pronto. Ó, aí vocês marcam o Miguel lá. Ó, a Sandra já printou. Marca lá, Sandrinha. Miguel Antônio F. Chaves. Marca também corretora Eliane Fonseca, que eu quero repostar, viu? A foto de vocês. E marquem a revista RPPS do Brasil também. Miguel, mais alguma alerta, alguma orientação aí para os RPPS, para os gestores, comitês, enfim, todos os envolvidos aí na certificação profissional? Que deixa como mensagem final aquilo que você citou anteriormente, que essa certificação profissional e os demais requisitos busca a profissionalização de gestão, né? Ter profissionais cada vez mais qualificados à frente desses regimes, de modo que a sustentabilidade, que é o grande objetivo de todo dirigente, ele, a longo prazo, ele consiga perseguir e cumprir com o seu objetivo de pagar os benefícios e não comprometer ali as finanças do Estado e dos municípios. Esse é o grande objetivo. Muito bom. Que bom, né? Que bom que as coisas estão caminhando para conquistar esse objetivo, né? Ô, Miguel, ó, gratidão, viu?
Gratidão pelo carinho, por ter ficado aqui com a gente, né, quase uma hora aqui batendo papo. Volte sempre, quando vocês precisarem, estamos aqui à disposição, viu? Gratidão mesmo. A todos vocês, ó, tivemos aqui mais de 150 pessoas, tem 148 pessoas ainda aqui, né, no nosso finalzinho, ó, gratidão, viu? Eu amo vocês, né? Eu e o Miguel, a gente só tá aqui fazendo o RPPS na veia porque tem que ter um sentido, e o sentido é vocês, né? Se vocês não existissem, não teria sentido a gente estar aqui. Então, gratidão por estarem aqui toda terça-feira. Miguel, volte sempre, viu? Valeu, Diane. Obrigado por tudo e a gente está sempre à disposição. E mais uma vez, nossos agradecimentos aí em nome do departamento pela oportunidade, pelo canal, né, de estar trazendo essas informações. Eu acho que é fundamental, até mesmo para tranquilizar, né, tranquilizar os profissionais da necessidade dessa busca, dessa profissionalização, que não é nada tão difícil. Quer dizer, já tem 15 mil profissionais certificados, então, com certeza, os demais também vão chegar lá e vão conseguir obter o atendimento desses requisitos para fim de regularidade previdenciária. Com certeza. Se esses quase 15 mil já conseguiram, né? Por que você não vai conseguir? Óbvio que você vai conseguir. Claro que vai. Né? Eu quero aqui, em nome da Cirleide Silva e da Sandra Garcia, mandar um beijo para todo mundo que ficou aqui no ao vivo com a gente até agora. E até terça que vem temos outro RPPS na veia. Um beijo, Miguel, um beijo para todo mundo. Valeu, até pessoal. Tudo bom. Até a próxima. Até logo. Beijo.